Aleluia! A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja no seu coração. Estamos mais uma vez aqui novamente, cheios da vida, da unção, do poder e da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar com vocês mais uma aula poderosa. Aqui estamos nós novamente e creio que será um tempo profético, como sempre tem sido. Que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Amém, queridos irmãos? Aleluia. Então, hoje, novamente, dando sequência, né, à nossa aula de hermenêutica, né? Quero compartilhar com vocês essa matéria, né, essa sexta aula. E hoje vai ser interessante porque nós vamos compartilhar princípios muito especiais da palavra de Deus, né? Porque nós vamos interpretar aqui alguns pontos, né? E como eu tenho sempre compartilhado com os irmãos, saber como interpretar é a arte de tudo. Por quê? Porque nós vivemos hoje, queridos, uma geração, infelizmente, muito rasa. Essa que é a verdade. Nós vivemos uma geração muito rasa a respeito de como se pode interpretar a parte bíblica, né? E, infelizmente, às vezes, né, essas pessoas que têm estado hoje à frente, né, de ministérios, igrejas, né, muitas vezes têm pecado muito nisso, né, porque às vezes falta algo elementar dentro do nosso contexto. E graças a Deus, não é, isso não é nenhum tipo de saudosismo, né, nem de alguma forma fazer nenhum juízo de valor a respeito daquilo que o Senhor nos tem acrescentado, né? Mas realmente eu percebo que isso é um privilégio muito grande que Deus nos tem dado como igreja. Por quê? Não que nós hoje sejamos ali de alguma forma o detentor da verdade do Evangelho, né? Mas querendo ou não, eu fico pensando, né? Por que que o Senhor tem nos dado isso? Por que que nós hoje estamos como igreja em tantos lugares do mundo hoje, compartilhando tantas mensagens, sendo tão, de alguma forma, usados por Deus, né, como igreja, né, em todas as nações aí sendo compartilhada. Hoje os irmãos estão aí na Angola, ministrando, né, sendo usados por Deus, né, os irmãos aí que de fato estão aí na Angola hoje também, sendo alcançados, né, conectados, a gente tendo essa santa assembleia sendo colocada hoje. Eu vou falar, eu fico muito empolgado. Eu sou muito empolgado com a vida da igreja, muito empolgado mesmo, muito, sou muito empolgado. Porque, irmãos, eu particularmente eu sei de onde que eu vim. Eu sei mesmo da onde que eu vim, eu sei o que que poderia me esperar, né? Mas eu fico vendo hoje como que Deus ele opera, né? Fazendo as coisas dessa forma, nos conectando como igreja, fazendo com que a gente de fato se conecta, sendo que nós estamos aí dentro de nações tão grandes, né? Sendo feitas, sendo medidas, sendo compartilhado. Por quê? Porque aprova Deus pela sua grande graça, seu grande poder, sua grande misericórdia. E hoje nós estamos aqui, hoje unidos em Cristo, como um só corpo, um só coração, uma só fé, uma só disposição mental, que esse é o nosso Deus, aleluia. Eu me empolgo demais, irmão. Eu sou muito empolgado com a vida da igreja, sou mesmo. Confesso por mim e pelos meus antepassados. Deus, ele é muito poderoso nesse sentido. E eu me alegro muito porque, de fato, eu também sou escravo desse evangelho, escravo dessa mensagem, e eu creio que Deus realmente tem tanto a acrescentar para nós hoje e vai continuar acrescentando a sua vida também da mesma forma. Queridos, então, falando a respeito dessa mensagem, então hoje a gente está compartilhando sobre esses princípios elementares, né? Você pode falar, professor, pastor, o que que hoje nós vamos estudar desses princípios? O que que realmente nos faz tornar realmente tão exímios aí como líderes, né? Como ministros, como homens e mulheres que está aqui para cooperar com esse evangelho? Por que que nós precisamos realmente pensar tanto nisso? Porque, como eu falei na última reunião, é muito importante a gente entender princípios elementares desse compartilhamento do evangelho, porque muitas vezes, irmãos, a gente incorre num risco, num erro, de ter um saudosismo aí, de achar que a gente tem realmente, vou usar uma expressão bem goiana mesmo, o rei na barriga, achando que por conta que a gente às vezes está compartilhando uma mensagem, porque a gente está compartilhando uma experiência espiritual, que a gente está fazendo tudo isso,
a gente pensa que a gente às vezes tem realmente tem ali uma verdade que ela é absoluta. E não existe nenhuma verdade que é absoluta, exceto a verdade da palavra de Deus. Quando eu falo a verdade, é a verdade do homem, né? Isso é muito importante pensarmos nisso. Por quê? Porque hoje a gente está vivendo uma época hoje no mundo em que muitas verdades têm sido colocadas à prova. E aí, quando a gente pensa na questão da hermenêutica, né, dessa interpretação bíblica, como eu sempre tenho compartilhado com vocês, é imprescindível que a gente tenha regras nesse preceito, né? E hoje eu quero estudar com vocês ali elementos realmente muito importantes de como interpretar esses símbolos, né? De como realmente ver esses números a partir da Bíblia, né? E até mesmo sem, de alguma forma, forçar demais o texto. Por quê? Porque muitas das vezes, nós como cristão, a gente incorre em muitos erros, né? E muitos desses erros aí, eles vêm por quê? Pelo fato da gente, às vezes, ter uma má interpretação. E como eu falei, a gente vive hoje uma geração em que as pessoas, às vezes, elas se recorrem, às vezes, muito ao misticismo, e isso tem se dado muito nos últimos anos, né? Mas eu creio que hoje o Senhor nos tem dado um privilégio como igreja, né? Não só no Brasil, como no mundo também, e vocês estão aí, né? Do outro lado do mundo compartilhando o Evangelho, porque, de fato, o Senhor tem nos dado o privilégio de alargar isso e ter um zelo muito grande com relação à mensagem. Mas, como eu falei, a gente tem que ter um zelo. Por quê? Porque nem tudo, de alguma forma, que é profundo, né, pensando nesse caso, ele deve ser interpretado com só uma boa vontade. Por quê? Porque a boa interpretação bíblica, ela não procura significados de alguma forma ocultos nas coisas, né? Onde, de alguma forma, até como a gente tem falado muito nesses últimos dias, sobre, às vezes, avaliar para locais que, às vezes, os textos não nos dão essa liberdade. Mas a boa interpretação, ela sempre vai procurar o sentido literal do texto. Isso é muito importante a gente avaliar isso organizar minha vida aqui, estou com uma mochila. Mas por que que isso é muito importante, professor? Porque quando eu tenho essa honestidade para com o texto, né, para com a mensagem do Evangelho, como eu creio que os irmãos têm essa liberdade, é muito importante olhar isso, por quê? Porque quando a gente vai caminhando, e aí todos nós podemos incorrer nisso, tá, irmãos? Não é uma regra que só pode se dar para algum grupo de pessoas, não. Todos nós, quando a gente vai caminhando na palavra, como eu falei ontem, a gente pode incorrer em dois pontos. A gente pode se sentir muitas vezes limitados, às vezes se sentindo ignorante, achar que essa mensagem é grande demais para nós, ou de certa maneira também, a gente pode, tecnicamente, às vezes se sentir um pouco saudosista. Essa que é a verdade, né? E, mas olhando para tudo aquilo que a gente tem aprendido, qual que é de alguma forma assim, qual que é a sensibilidade que a gente tem tentado colocar como igreja hoje? É a sensibilidade de que, ao entrarmos em as áreas dessas sensíveis na parte da hermenêutica, ou até aumentando o nosso escopo de interpretação, a gente vai entender que esses princípios gerais têm uma única função, apresentar Cristo. Então, toda a nossa narrativa, na verdade, ela visa só isso. Então, claro que eu posso, às vezes, perceber que existem linguagens próprias do Evangelho, existem formas de eu interpretar isso, né? Porque a própria Bíblia ela possui muitas narrativas, né? Ela tem ali partes de poesias, partes proféticas, partes de parábolas, partes de alegorias e simbolismos, né? Dos próprios símbolos que a gente vai estudar hoje, os números, né? E tipos. Mas quando eu entro essas interpretações, eu preciso ter um cuidado muito grande. Por quê? Porque a essência dessa interpretação é o quê? É trazer, por mais que a interpretação tecnicamente ela possa se parecer muito ampla, né? E às vezes até um pouco meio longínqua daquilo que a gente interpreta, e às vezes até olhando isso de uma forma, às vezes, até técnica, mas o propósito é revelar o espírito por trás daquele texto. Qual que é o conteúdo, qual que é o interesse que Deus tinha em revelar aquilo. E isso é muito importante. Por quê? Porque às vezes a gente pode literalizar tudo, aquilo que é simbólico, ou a gente pode simbolizar tudo aquilo que é literal, né, tecnicamente falando, ou às vezes também a gente pode inventar significado que o texto, como eu já falei, não deu. Isso é um erro muito grave. Então, por isso a pergunta para essa aula que a gente vai estudar hoje é: como que eu posso conhecer
a profundidade da Bíblia sem prender o controle do texto. Isso é muito importante. E, obviamente, a resposta é que o contexto, a comparação bíblica, a fidelidade às Escrituras e a centralidade de Cristo é a raiz para tudo isso que nós precisamos. Mas aí o ponto é, onde nós estamos vindo hoje, né? Até voltando um pouco, eu gosto muito de recapitular. Eu estou tentando arrumar aqui a minha câmera para eu poder atendê-los e olhar-os nesses rostos maravilhosos, cheios do Espírito, que são desses irmãos em Cristo que estão comigo aqui hoje, em nome de Jesus. Vai ser uma bênção, vai dar certo aqui hoje, em nome de Jesus. Quem sabe faz ao vivo, ou pelo menos brevemente nesse sentido, né? Mas vamos lá. Onde nós estamos hoje, professor? Bom, então, como eu falei para vocês, nas aulas passadas, né, a gente veio, principalmente da aula anterior, da aula 5, o que a gente fez? A gente estudou ali princípios teológicos do quê? Da primeira menção, a gente estudou princípios da menção comparativa, da menção progressiva, da menção completa, né, da aliança, a gente entendeu a diferença, da divisão étnica e das dispensações também. Então, agora, nós vamos aplicar todos esses princípios que nós tivemos, esses cuidados, a linguagens muito especiais. Então, da mesma forma que eu falei na aula passada, que a visão, que a revelação ela é progressiva, aqui novamente a gente vai fazer isso de uma forma mais ampla. Por quê? Porque o nosso desejo aqui é que você realmente tenha a completude de tudo aquilo que Deus quer. E claro que quanto mais símbolos vai aparecendo, mais, de alguma forma, contextos hermenêuticos vai se fazer necessário. Por quê? Porque quando esses princípios eles nos ensinam que eu tenho que formar ali, né, um princípio teológico, uma doutrina, né, eu preciso entender que ele não vai nascer só de um texto isolado, mas ele vai precisar nascer de quê, na verdade? Ele vai precisar de nascer do quê? De um conjunto de textos, né, que obviamente a gente tem aprendido à luz dessas últimas aulas a interpretar. Mas um outro ponto também importante, que agora, quanto mais cuidado a gente tem, a gente tem desenvolvido isso, agora vai se exigir mais ainda. Por quê? Porque quanto mais simbólico o texto parece, mais cuidado hermenêutico eu vou ter. E uma outra coisa, e isso também precisa de alguma forma ficar muito claro, que a profundidade espiritual, ela também não te dá licença para a imaginação sem limites. Por que eu estou te falando isso? Porque crente é um povo que adora inventar moda. Nós somos um povo que tem um espírito criativo. Nós somos um povo abençoado, favorecido, cheio da palavra de Deus. E eu sei que a Bíblia, ela é muito profunda, né? Mas ela não é confusa. Então, quando eu olho para a Bíblia, eu entendo que ela é um livro ela denota o coração de Deus, ela é um livro espiritual, mas ela também precisa ter alguns preceitos, como a gente tem sempre aprendido dentro dessa aula de hermenêutica. Então, ela também não é arbitrária. Porque, claro, o Espírito Santo inspirou a palavra de Deus, mas o Espírito Santo jamais, lembre-se disso, o Espírito Santo jamais vai contradizer. Por quê? Porque eu sei que existe uma determinada grupo de irmãos que às vezes eles têm um apelo profético muito grande. E por que que isso é importante? Por quê? Porque o mesmo Espírito que ele revela, ele também é o Espírito que preserva o texto. Entende? Então, assim, quando eu uso isso, eu entendo o quê? Que aí eu tenho que ter o quê? Princípios especiais para interpretar esse texto. E quais são esses princípios? Primeiro, que eles são sempre usados para interpretar de uma forma específica a linguagem do texto. E quais são esses princípios? Esses princípios especiais vão nortear contextos que incluem, como eu falei, eu já adiantei para a aula de hoje, símbolos, números, né, tipos, parábolas, alegorias, profecias. Então, nessa aula, nós vamos ver muito sobre isso. Por quê? Porque esses três assuntos, né, especificamente sobre os símbolos aqui, né, os números e os tipos, esses três assuntos, na verdade, eles são muito importantes, por quê? Porque eles aparecem em toda a Bíblia. O problema é que também são áreas muito abusadas. Então, ou seja, muitas pessoas hoje, eles interpretam que como todo símbolo, na verdade, ele tem um sentido ali meio que secreto, muitas vezes essas pessoas têm o ar de interpretar, por exemplo,
números como sendo todo número no contar, ou como uma senha sendo ali talvez uma senha espiritual, 7 passos, não, porque o 7 é o número de Deus. E outras, talvez, às vezes pegam personagens do Antigo Testamento, né? E querem forçar um tipo de Cristo, quando na verdade só o Novo Testamento que nos dá isso. Aí você pode falar, nossa, professor, mas nas últimas aulas o senhor falou para nós que, né, e quando eu tenho uma luz, todos os textos apontam para Cristo. E sim, é verdade. Todos os textos eles estão aqui para apontar para Cristo. Mas lembra, a hermenêutica, ela entra nesse aspecto como proteção. Por que que é importante ela entrar como proteção? Porque a hermenêutica, ela não vai matar a profundidade da Bíblia. Só que tem um ponto. Ela protege a profundidade da Bíblia contra o quê? A intervenção humana. Como eu falei, os crentes hoje em dia, eles são ótimos em fazer isso. Em fazer o quê? Invenção. Aí você pode falar, mas às vezes o cara é bem intencionado? Acredito. De todo meu coração, eu acredito que ele é bem intencionado. Mas como eu gosto sempre de dizer, de boa intenção o inferno está cheio, né? Então o ponto é, não é só ter boa intenção. Então, quando eu entro para dentro do princípio dessa interpretação, eu preciso entender que existe, de alguma forma, uma interpretação que ela precisa ter um freio. Porque quando ela está sem freio, aí existe uma grave algo nesse sentido. Por que gravidade nesse sentido? Porque quando nós não sabemos interpretar esses símbolos, tipos, né, nós podemos cair em 3 erros. Primeiro, de literalizar tudo, né, que é simbólico. Segundo, que a gente pode simbolizar tudo que é literal. E terceiro, que é o mais grave, que eu acho também, na minha opinião, que é inventar significados que os textos não nos autorizam. Então, o erro não é da gente não ver de alguma forma a profundidade, como eu já citei, mas é estar acima da profundidade que o texto não deu. Então, muito desses perigos, né, que a gente percebe aqui, né, sem freio dessa interpretação, a gente passa por quê? Quando eu falo de literalizar o que é simbólico, por que que isso pode acontecer? Isso acontece, obviamente, quando eu leio os textos da Bíblia, né, com uma figura como se ela fosse uma literalidade de realidade muito descrita ali, né? Ou mais ou menos assim que eu posso dizer que, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui de João capítulo 10, né? Ele fala isso, que ele é a porta, né? Ou seja, a Bíblia não está dizendo que Jesus é uma porta, literalmente, de madeira. O que que ela está dizendo, na verdade? Ela está usando uma figura para falar de acesso. Então, Jesus, eu sou a porta, eu sou o caminho, né? Então, João 10:3, ele fala o quê? Eu estou à porta e faço o quê? Né? Se alguém entra por mim, ele vai salvar, né? E ao entrar, ele vai sair, né? E vai achar o quê? Pastagem. O que que isso mostra, na verdade? Se alguém literalizar esse símbolo, qual que é o ponto? Ele perde o sentido que o texto comunica de Cristo, né? Ou seja, ele está usando ali um símbolo, mas ele está literalizando demais. Ah, não, então Jesus é só uma porta. Não, não é só isso. Ele está usando um princípio hermenêutico, e aí, obviamente, isso vai muito da luz da nossa interpretação, para mostrar que Jesus ele é muito mais do que uma porta de madeira. Ele está mostrando o quê? Que Jesus, na verdade, ele é um caminho, e tanto é que no próprio texto de João também, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está mostrando o quê? Que para você, de fato, usar esse exemplo, você vai passar por mim. Aí você pode falar, mas tem um outro perigo também que às vezes ele é grave, que é o perigo de quê? De literalizar tudo. Como assim, professor? Porque também existe o erro contrário, que a pessoa pega o texto histórico, começa a transformar tudo em símbolo. E aí qual que é o problema? Ele começa fazendo isso como? Usando exemplos que às vezes são até narrativos mesmo, até reais. Um exemplo disso, por exemplo, a gente pode pegar exemplo de Davi quando ele enfrentou ali Golias ali. Então, ou seja, a história ela tem uma aplicação espiritual, mas antes de ser uma aplicação, ela é o quê? Uma história. Então, Davi existiu, Golias existiu, Israel estava em guerra, havia um contexto político, nacional, espiritual. Então, se eu ignoro essa história e transformo ali cada pedra, né, cada passo, cada peça naquela armadura num significado oculto, eu também posso fazer o quê? Eu perco o sentido principal do texto. Consegue me compreender? Então, eu tenho que ter muito cuidado com relação a isso. E aí, o terceiro, que eu também falei que é muito grave, que é o quê? É quando eu invento um significado que o texto não me autoriza a fazer. E isso talvez é mais comum do que a gente imagina. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, ela vai encontrar ali um símbolo, né, uma cor, um número ali, um detalhe, que de alguma forma até vai criar ali
uma interpretação contextual. Mas o problema é que algumas dessas interpretações elas até podem parecer bonitas. Eu vou te falar do meu exemplo. Eu gosto muito de usar metáforas para até para trazer um enriquecimento ali na minha exposição, né? Jesus ele usou muito isso, né? Mas lembra, tudo isso tem que ser feito em harmonia com o evangelho. O problema é que muita gente com esse interesse de harmonizar demais as coisas, eles de alguma forma fazem o quê? Não se tornam fiéis àquilo que Deus fez. Então, ou seja, nem toda aplicação bonita, ela é uma interpretação correta. Escreve isso aí. Nem toda interpretação bonita é interpretação correta. Por quê, professor? Porque o erro não está em só você ver a profundidade, mas o erro está em criar profundidade onde o texto não nos permite. Entende? Então, por conta disso, a gente tem alguns princípios ou regras ali para interpretar esse simbolismo. Né? Então, como eu já está na minha própria apresentação aí, o que? O símbolo ela é uma coisa usada para representar outra coisa. Né? Então, ah, Jesus ele se colocou como um símbolo em várias partes do Evangelho, né? Por quê? Porque na Bíblia, Deus ele usa esses elementos concretos para fazer o quê? Comunicar verdades espirituais. Então, o exemplo da rocha, do cordeiro, da serpente, da água, da luz, né? Jesus colocou, eu sou o cordeiro de Deus, eu sou o pão vivo, lá João capítulo 6, ele usa esse exemplo só para interpretar isso. Então, isso é muito bom. Por quê? Porque com esses princípios de interpretação, eu entendo que o símbolo ele é uma coisa que está ali, obviamente, vai representar outra, mas quando eu olho para o contexto bíblico, eu entendo que Deus, na verdade, ele usa esses elementos para, de fato, comunicar essas verdades espirituais, mas não somente isso. Vai comunicar semelhanças, ele vai comunicar associação, ele vai comunicar funções. O exemplo que eu falei da porta agora. Por quê? Vamos usar um exemplo aí que eu até coloquei na apresentação da rocha, né? O que que a rocha pode simbolizar? Força, estabilidade, ela pode simbolizar firmeza, fundamento. Quando eu falo de luz, como está aí, ela pode apontar uma revelação, né, uma pureza, uma direção de vida. A água ela pode apontar o quê? Uma purificação, né, para nos lavar. Ela pode nos purificar a vida. Ela pode ficar, ela pode não, ela significa, né, na verdade, a palavra do Espírito, né, dependendo do contexto, obviamente. Né, a semente ela pode apontar a palavra de Deus, como está lá em Marcos capítulo 3. Né? Então, assim, tudo isso ele fica muito claro. Mas o símbolo, na verdade, ele não deve ser interpretado só para imaginar a mente obsessiva do pregador, né? Tem até uma moça, uma mocinha, né? Ela ficou famosa na internet, ela chama Missionária Vitória, né? Ela ficou muito famosa aí, né? E por quê? Porque ela usa muito, simboliza, ela começa a falar do iPhone, né? Ela pega lá o iPhone dela, nem sei onde está meu iPhone aqui, mas ela pega lá o aparelho dela e fala lá, olha, isso aqui ele comunica com o céu. Claro, o iPhone ele tem uma conexão mesmo, né? Mas, claro, aí tem que dar devidas proporções para aquilo. Mas o que que a gente percebe? Que símbolo sem contexto vai virar sua imaginação. Ela é uma ótima pregação, mas não tem profundidade. Mas aí você pode me perguntar, professor, ah, quando eu olho para esses princípios, o que que eu posso perguntar, né? O que que pode ser um símbolo, né? Ou melhor, né? Quem que pode interpretar um símbolo? Então, como aí está mesmo apresentado, um símbolo, na verdade, é uma representação. Então, ou seja, ele vai trazer ali uma ligação com relação a algumas características, como é o exemplo da rocha, né? Porque ela tem esse símbolo aí, na verdade. Mas o ponto principal é quem que pode interpretar isso? Então, quando eu olho para dentro das escrituras, isso aqui é muito importante a gente olhar, que a escritura ela deve ser interpretada à luz da própria escritura. Então, ou seja, essa é uma regra que ela é assim, inquebrável. Um exemplo da rocha, né? Ela é um exemplo que é inquebrável, porque essa aqui rocha é quebrável, né? Mas ela é uma regra consistente. Mas quando eu procuro olhar esses símbolos, eu devo me fazer algumas perguntas, e como bem está colocado aí, né? A pergunta ela deve ser feita o seguinte: a Bíblia ela explica esse símbolo em outro lugar? Então você percebe que quando a gente olha para a parte da hermenêutica, ela é uma parte muito interpretativa, né? Então eu tenho que fazer perguntas para esse texto, né? Então eu olho e pergunto assim: o contexto desse texto, ele mostra significado? Esse símbolo aqui, ele já apareceu antes na Bíblia? Eu tenho que me fazer essa pergunta. Existem textos mais claros, lembra do exemplo do texto claro, do texto escuro? Eu tenho que me fazer essa pergunta. Esse texto aqui, existe alguma outra parte
que também, que também usa esse texto, que talvez ele pode me dar mais luz do que esse autor está querendo dizer? Tem, talvez tenha. Então, ou seja, o símbolo, ele não pode ser arrancado do texto para ganhar vida própria. Então, quando eu olho para o símbolo ele é interpretado com contexto. Por quê? Se o símbolo for interpretado sem contexto, ele se torna uma ferramenta muito perigosa. E aí ele pode virar o quê? Misticismo. Então, um exemplo também, né? Eu tenho que usar esse exemplo até para os irmãos entenderem. Mas, por exemplo, quando a gente fala de igrejas, tem igrejas, né, de tradições até cristãs, ué, que usam muitos símbolos, né? Então a gente sabe os próprios católicos, né? Eles usam muito simbolismo ali, né? A ceia, né? Eles usam ali um certo misticismo, né, com relação ao corpo ali. Eu não me lembro agora o nome que é dado para isso. Mas quando eu entendo esse contexto, eu tenho que entender que isso pode ter um contexto muito claro. Por quê? Porque senão vai se tornar, como eu falei, o misticismo, vai se tornar uma alegoria sem contexto, às vezes, infelizmente, no maior, nos piores dos casos, pode virar um ar de manipulação e uma mensagem sem efeito. Então, quando eu olho para essa questão da interpretação dos símbolos, a pergunta não é, de alguma forma, o que que esse símbolo me faz sentir? Não, a pergunta não é essa. A pergunta é como que a Escritura usa esse símbolo? Essa que é a pergunta mais coerente. Por quê? Porque a Bíblia é o melhor intérprete da própria Bíblia também. Então, quando eu olho para isso, eu coloco que, de fato, o símbolo, ele, sem contexto, ele vira imaginação. Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, né? Eu tenho abordado muito isso com vocês. Por quê? Porque acaba que vocês hoje, obviamente, vocês não vão se tornar ali os detentores da verdade, né? Vocês não estão acima da verdade do bem e do mal. Esse não é o desejo de Deus para nenhum de vocês. Mas eu acho que vocês têm que entender que talvez, em algum campo, eu sempre gosto de interpretar isso, o fato dos irmãos estar sendo colocado de alguma forma. Ai, tô mexendo de novo aqui, que minha câmera está caindo aqui, irmão. Não tem paciência comigo hoje aí. O fato de eu estar sendo colocado hoje fazendo esse seminário pastoral aqui, teológico, né? É porque o Senhor quer usar você de alguma forma. Isso é uma pergunta que você deve se fazer sempre. Então, por que que Deus quer me usar? Por quê? Porque o Senhor quer lhe levar você hoje para dentro de um ambiente em que muitas vezes as pessoas não têm uma interpretação tão clara. É óbvio que a gente tem que pensar nisso, né? E isso é importante a gente pensar, por quê? Porque embora a Bíblia, teoricamente, ela pode parecer um livro que tem muitos elementos, e hoje a gente vai falar sobre símbolos, que tecnicamente não podem ser bem interpretados, mas todas elas, esses simbolismos, eles podem ser observados para uma forma de organização da própria Bíblia. Então, por exemplo, uma própria apostila de vocês apresenta aí, né? Que a gente vê essas categorias. Quais são elas aí? A gente tem objetos, criaturas, então tem ações, números, nomes, cores. Deixa eu coloquei cores. Isso aqui. Deixa eu só colocar aqui. Então, nome, cores e direções. Está tudo aqui já. Então, quando a gente olha para essas categorias, o que que é um ponto importante? Essas categorias elas vão nos ajudar a entender o quanto que a linguagem bíblica ela é rica, mas também ela é ordenada. Por quê? Porque Deus ele não usa símbolos para confundir. Esse é o grande erro. Tem gente que às vezes pega ali o livro de Apocalipse e fala: Nossa, mas esse livro é muito confuso. Não, ele não é confuso. O que falta é a gente ter o elemento da hermenêutica para entender o que que Deus quer dizer com ele. Por quê? Porque Deus ele vai usar esses símbolos para comunicar a verdade de formas mais concretas. Entende? Então, ou seja, o símbolo, na verdade, ele pega algo visível e aponta para uma verdade que é invisível aparentemente. Consegue compreender? Então, o problema é que quando não há critério, o símbolo deixa de revelar. E aí ele passa a fazer o quê? Confundir. Então, para cada categoria, nós precisamos fazer a seguinte pergunta, né? Qual que é o contexto? Lembra? Eu tenho que falar demais sobre essa questão do contexto. Você já quer aponta, né? Isso que são outros objetos bíblicos. Mas eu vou já deixar aqui pronto. Então, a pergunta que nós devemos fazer é o seguinte: professor, qual que é o contexto? Qual é o uso desse elemento bíblico aqui? Ou melhor, qual é a ideia principal que Deus quer comunicar usando esse símbolo? Aí você pode falar, tá vendo? Então, tem símbolos lá que Deus usa exemplo. Mas eu fico pensando, você percebe que existe até uma incongruência dessas pessoas. Então, tem textos lá, né, que às vezes é, usa exemplos
E tem hoje igrejas que eles fazem, pegando exemplos muito semelhantes, e eles se sentem detentores de verdades espirituais. Então, tem igrejas brasileiras, por exemplo, talvez aí em Angola também tenha, igrejas que às vezes eles são tão místicas ao ponto de falar assim, não, é a rosa santa, é o lenço santo. Não, mas lembra, o lenço de Paulo curava. Então nós vamos usar esse lenço aqui. E aí o que que a igreja passa a fazer? Começa a vender lenços ungidos. Eu lembro de um dia, estava com um amigo meu, eu digo na presença de Deus. Ele chegou perto de mim e falou: Olha, onde eu colocar as plantas dos meus pés, Deus vai me dar por herança. Eu falei: Eu creio nisso, porque isso é uma verdade. Aí sabe o que ele fez na hora? Eu estava sentado do lado assim, ele tirou o sapato dele e aí ele mostrou uma meia de uma determinada igreja, que a igreja vendeu essa meia para ele, e colocar no versículo lá: Onde colocar a planta dos seus pés, Deus te dará por herança. O versículo é verdade? É. O princípio é verdade? É. Mas o que que a igreja estava usando? Um simbolismo, e aí ele estava botando a fé dele não no versículo nem na aplicação profética, mas o quê? Na meia. Percebe que loucura que é um negócio desse? Então, assim, eu tenho que ter clareza com relação a isso. Por quê? Porque muitas vezes a gente pode incorrer nesse erro. E aí você pode me perguntar, né? Mas, professor, quando eu olho para isso, quais cuidados que eu tenho que ter? Né? Como eu já falei, não, jamais, em forma alguma, usar texto sem contexto. Aí, exemplo de outros objetos também, né? Então, como eu já falei, que esses objetos eles procuram comunicar a verdade. Mas a gente tem exemplos aí, né? Como eu já coloquei de símbolos, né? Acho que já até adiantei para vocês, que a própria Bíblia compartilha, né? Como a rocha, como o vento, como a água, né? Esses são símbolos, objetos que de alguma forma a Bíblia traz. Então, o ponto é, a Bíblia vai usar elementos, né? Como a rocha, como a torre, como a chuva, como o pão, como o cálice, como a lança, como o escudo, né? Mas cada objeto precisa ser interpretado à luz do seu contexto. E aí, um elemento que eu já adiantei para vocês, que a gente cita bastante, é o exemplo da rocha, né? Cristo mesmo, ele se coloca nesse exemplo com a rocha. Quando a gente olha para a rocha, claro que você, como está bem colocado aí, né, ele é um elemento que produz o quê? Solidez, estabilidade, né? Jesus usa o exemplo, né, que nós vamos construir a casa sobre a rocha. Mas Cristo também, ele é a rocha, né? A pedra de esquina, né? A pedra angular que foi colocada. E isso é muito legal a gente olhar. Por quê? Porque tem um texto lá de Salmos, capítulo 18, que o Senhor, ele fala aqui, que o Senhor é o meu rochedo. O Senhor é o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, né, em quem eu me confio, né? Então, ou seja, quando Davi chama Deus de rocha, o que que Davi está falando na verdade? Que ele não está dizendo que Deus, na verdade, é uma pedra. Mas o que que ele está dizendo? Ele está dizendo que Deus é o que? É a estabilidade dele, é a proteção. Se nesses dias você precisa de estabilidade, a sua vida às vezes ela está insolúvel, ela está ali com aplicações que às vezes você não consegue, talvez é tempo de você clamar esse Deus de Salmo 18. Por quê? Porque isso é o nosso Senhor. Então você percebe que ele usa esse simbolismo, por quê? Porque essa imagem da rocha é isso que ela comunica. Ela comunica essa segurança dela. Então, em um mundo instável como a gente vive hoje, é desse Deus que a gente precisa, de um Deus que é uma rocha. Então você percebe que Deus ele usa metáforas para simbolizar verdades espirituais que são muito maiores para nós. Então, quando a gente olha para isso, a gente percebe que numa vida que né, cercada de ameaça, ter um Deus como esse é o que eu preciso. Por quê? Porque no meio da perseguição, o que que eu preciso? De fundamento, de estabilidade. Então, obviamente, Cristo é essa nossa estabilidade, né? Porque lá é 1 Coríntios capítulo 1 Coríntios capítulo 3 versículo, acho que do 7 ou versículo 11, é, porque ele fala, ninguém pode colocar outro fundamento ao qual já foi posto, que é Cristo Jesus. Então, ou seja, quando a gente olha para isso, a Bíblia usa essa imagem da rocha, e nós precisamos observar esse contexto para saber que, obviamente, ele está apontando para Deus como um refúgio. Mas qual que é o fundamento que Paulo usa aqui? Cristo. Ou seja, a minha fé e a sua tem o quê? Estabilidade. Você percebe como isso muda a perspectiva? Ou seja, o símbolo, ele traz uma riqueza espiritual que muitas vezes o contexto não comunica, mas o símbolo vai ampliar isso, né? Então, até um outro exemplo que eu até coloquei nesse sentido, que eu queria ter colocado, na verdade, né? Acho que já está aqui.
que a gente percebe que às vezes animais são colocados como realidades espirituais, né? Então a gente vê lá o exemplo de Herodes, que ele é comparado com a raposa, né? Os crentes são como águias, né? A semente é colocado como a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus, na verdade, ele quer se comunicar. Aí outros exemplos que Deus é colocado na Bíblia também. Deus ele é colocado como como torre forte, né? Ali naquele sentido. Por quê? Porque Deus, na verdade, ele é muito grande. Ele é muito grande para nós. Quando eu olho para isso, quando eu falo que Deus ele é muito grande, ele é muito maior do que a minha própria realidade. Mas quando eu penso nisso, qual que é o contexto que eu tenho que pensar na minha vida como a grandeza de Deus? Por quê? Porque o propósito de Deus com a minha vida e com a sua vida é ampliar tudo aquilo que Deus tem colocado para nós. Aí você pode pensar, mas claro, quando eu penso nesse sentido de Deus ampliar, quer dizer que ele vai pegar tudo aquilo que eu estou usando, né, da minha apresentação, do meu conteúdo, né, e o desejo de Deus é só fazer um monte de simbolismo para não me acrescentar e não redundar em nada? Não, esse não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é fazer o quê? Fazer com que cada um de nós avancemos dentro daquilo que Deus está colocando. Por quê? Porque muitas das vezes a nossa vida, ela é muito mais do que a gente pode imaginar. Quando a gente pensa em salvação, a gente pensa num contexto de interpretação bíblica, a nossa vida, às vezes, ela pode ser muito limitada, né, para as questões que a gente coloca. Ixi, acho que eu cliquei numa questão que eu não devia ter clicado aqui. Isso está aparecendo aí. A gente está falando que ela encerra em 10 minutos aqui. Mas qualquer coisa, daqui a pouco eu atualizo. Deixa eu só colocar aqui. Só um minutinho. Então, ou seja, quando eu vou para a minha interpretação bíblica, o que que eu penso? Qual que é o propósito de Deus para mim? Quando eu penso na minha vida espiritual? O Senhor, obviamente, ele usa muitas expressões proféticas para tentar, de alguma forma, deixa eu só tirar isso aqui, irmãos. Um minutinho, perdoe. Deixa eu só mudar aqui minha aba. Me perdoe. Ótimo, voltei aqui. Quando eu olho para os símbolos que a Bíblia nos coloca, é interessante que a gente vai vendo que esses símbolos, claramente, eles vão trazer uma representação clara para a nossa vida. E quando eu falo de claro, em que sentido? Que a vontade de Deus para mim, para você, é que ele nos eleve ainda mais a nossa interpretação. E esses simbolismos como um todo, ele tem um ar de criar algo dentro de nós. É o exemplo que eu citei para você da torre, né? Então Deus ele é a nossa torre forte. Aleluia, é isso que ele é mesmo, é a torre forte, é a torre bem presente, né? O Senhor é a torre bem presente. Mas qual que é o propósito quando eu falo que o Senhor é minha torre forte? O propósito de comunicar que é o seguinte: o que que a torre proporciona para você? Quando você está naquele momento da sua vida ali que você não consegue ter visão, você já viu quando você sobe em algum prédio que ele é mais alto que a sua cidade? Eu tive um privilégio um tempo atrás de andar de helicóptero, né? É muito jóia. Apesar que uma sensação de desespero avassaladora. Mas ela é uma sensação gostosa. Mas você sabe o que é engraçado? Que você está andando lá de helicóptero, aí você está ali a, sei lá, nem sei quantos metros que a gente poderia estar. Mas às vezes você olha assim, de repente você anda 2, 3 minutos, o que que vai acontecer com você imediatamente? Você vai para outra cidade, outra bairro ali, em frações de segundo. Aí você fala, nossa, que legal, isso bom, mas o que que é o ponto? O ponto não é só porque eu estou andando rápido, claro que tem a parte rápida também, mas o ponto é que quanto mais alto você está, maior aumenta a sua visibilidade. E aí, quando Deus se interpreta nessa forma com relação a mim e a você, o que que ele quer fazer na verdade? Ele quer comunicar isso. Então, você percebe? Tudo está ligado com o quê? Com a maneira como Deus está nos colocando nessa apresentação. Por quê? Porque o intuito de Deus é aumentar a nossa visão. Então, quando a gente fala da interpretação bíblica e desse contexto especificamente, né, da hermenêutica, qual que é o desejo de Deus para mim e para você? O desejo de Deus para mim e para você é que a gente cresça na revelação, no entendimento, porque Deus sempre, no seu escopo da sua palavra, esse foi o desejo de Deus sempre.
O desejo de Deus foi o quê? Aumentar a revelação do homem, mas muitas vezes o homem, por conta da sua limitação, da sua alma, né, da sua carnalidade, ele se sente limitado. E aí se faz necessário que eu tenha princípios nesse sentido para isso. Por quê? Porque à medida com que eu tenho esses princípios, o que que automaticamente a minha vida vai ganhar? Vai ganhar mais robustez, vai ganhar um escopo muito maior. Então, quando eu olho para isso, eu penso comigo, Senhor, eu louvo a Deus por isso. Porque Deus, na sua infinita graça e misericórdia, ele sempre nos alarga nesse contexto. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente olha para a vida cristã, a gente deixa de ganhar muito na vida cristã. Por quê? Porque às vezes a nossa vida ela é só limitada com a maneira como a gente olha. Quando que Deus, na verdade, ele quer fazer o quê? Ele quer aumentar o nosso escopo. Ele quer aumentar a maneira como a gente avança. Ele quer aumentar a maneira com que os nossos olhos têm. E muitas vezes os nossos olhos são o quê? São limitados. Esse é um grande erro que nós temos. E quando a gente olha para esses princípios que Deus está fazendo, o que que Deus está querendo fazer conosco? Ele está querendo aumentar a nossa vazão espiritual, a nossa maneira como interpretar tudo que Deus tem para nós, porque esse sempre foi o desejo de Deus. Mas quando a gente deixa de alguma forma se permitir que a nossa mente ela seja limitada pelas nossas limitações, qual que é o problema disso? Opa, perdão, só para voltar aqui. Qual que é o problema disso? Eu deixo de receber. O desejo de Deus não é que você seja limitado pelas suas limitações. Então, claro que nós vamos usar símbolos, nós vamos usar conteúdos, mas o interesse de Deus nesse preceito é fazer o quê? Levar você a ter uma mente mais ampla com relação à revelação da palavra de Deus. E aí, um exemplo que a gente tem aí, que até foi colocado, foi o exemplo da serpente, né? Por quê? Porque Deus também, lembra, eu usei as símbolos, mas ele também usa criaturas. E por que que é importante eu pensar nisso? Porque serpentes e criaturas e outros animais, eles estão presentes também em todo o evangelho. Mas eles podem trazer características tanto morais, proféticas e espirituais. A serpente, nós já sabemos a história dela, né? Que está lá em Gênesis capítulo 3, como eu mencionei, fala o quê? Que ela era a mais astuta de todos os animais do campo. Aí você pode falar, mas essa era uma característica que era só daquela serpente? Não. Então, se a gente ficar só em Gênesis capítulo 3, a gente poderia observar só a astúcia da serpente. Mas a própria escritura, quando a gente olha, ela já interpreta o simbolismo. Por quê? Porque ela fala que ela cooptou a mulher naquele preceito ali e levou ela a pecar. Mas lá em Gênesis, em Apocalipse, na verdade, no capítulo 12, quando nós vamos ler, a gente percebe que lá ele menciona o quê? A antiga serpente, que hoje é chamada de diabo. Ela fez o quê? Tendo enganado todo mundo. Mas ela enganou todo mundo? Sim, ela continua enganando todo mundo. Mas naquele contexto, ela enganou quem, primariamente? Ela enganou Eva. Eva foi enganada pela serpente. Mas aqui ela começa com a serpente e lá em Apocalipse ela se torna o dragão, né? E aí a gente vê lá no final de Apocalipse capítulo 20 lá que Deus repreendeu o dragão, que é a antiga serpente. Ou seja, quando a gente olha para esse elemento, essa criatura da serpente, o próprio texto explica quem que ela é. Ou seja, o próprio texto interpreta o contexto. Quem que é a serpente? Satanás, que é o enganador. Então, ou seja, aqui, além dele categorizar e especificar quem que é aquela criatura, aquele elemento, ela traz outras coisas também. Ela mostra qual que é a função, enganar. Então, ou seja, aqui eu consigo ter mais o quê? Clareza com relação ao texto, que muitas vezes me falta por uma simples e leve interesse de interpretar o texto. Então, quando a gente olha para a serpente, a gente vê as características, que é a astúcia, como está aí na sua apresentação, né? Engano, sutileza, oposição à palavra de Deus. Então, ou seja, a serpente aqui, ela não começa só negando Deus de forma direta. Ela começa distorcendo a palavra, ela lança dúvidas sobre o que Deus diz e também faz o quê? Questiona a bondade de Deus, levando o homem ao quê? A ter uma autonomia, entre aspas, né? Então, quando eu olho para isso, o que que eu percebo? É muito importante a hermenêutica. Porque aí eu percebo que o ataque do diabo que está registrado é muito maior. O ataque do diabo aqui é distorcer a palavra de Deus. Lembra quando está lá em Mateus capítulo 4, quando o diabo vem tentar Jesus? Então você percebe que ele manipula a verdade. Eu falo que o diabo, ele é o pai da mentira, não porque ele mente, é porque ele não diz a verdade.
Aí você fala, não, mas o diabo é o pai da mentira, é verdade, mas eu só estou usando exemplo porque o diabo, ele é especialista em manipular a palavra de Deus. Por quê? Porque, por exemplo, quando ele leva Jesus lá em Mateus capítulo 4, o que que Satanás fala? Se és filho de Deus, né, peça que essas pedras se transformem em pães. Você fala, o diabo citou de fato isso, né? Porque Jesus, ele é o filho de Deus. Só que lá no início do evangelho de Mateus, o que que a Bíblia fala que Jesus fez? Que ali o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de uma pomba, e ali a gente até vê a manifestação da Trindade, porque a gente vê o Filho ali pronto para ser batizado, a gente vê o Espírito descendo sobre ele em forma de uma pomba, e a gente também vê o Pai fazendo o quê? A gente vê o Pai falando. E aí a fala que o Pai falou é o quê? Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Então perceba, mais à frente, quando Jesus é tentado ali, o diabo recita a frase, porque eu até imagino que o diabo estava lá, no camarote, na área VIP, vendo o que Deus estava falando a respeito de Jesus. Só que Jesus, o diabo ocultou qual palavra? Amado. Porque, ou seja, quando eu entendo que eu sou amado, eu entendo que tudo ao meu derredor é secundário. Então, ou seja, eu tenho confiança. Então, na verdade, a serpente, naquele contexto, e obviamente transliterada por Satanás, ele apenas não levou Eva a pecar. Ela levou Eva, na verdade, a interpretar a vontade de Deus de uma forma errada. Por isso, volto a dizer, querido, você, homem e mulher de Deus que está aí participando, né, dessa aula, desse curso, toda queda começa quando a palavra de Deus deixa de ser recebida com confiança. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade. Seja Deus verdadeiro, o diabo mentiroso. Então, quando você olhar para essas interpretações bíblicas, olhe sempre com essa lente de entender que, Senhor, o Senhor está me dando esse privilégio, essa santa vocação, porque o anseio do Senhor a meu respeito é que a minha vida seja avançada, né? Que os meus olhos sejam abertos, né? O problema do homem hoje é revelação. Eu sei que essa palavra, ela até perdeu o sentido dela, porque às vezes num contexto até pentecostal e neopentecostal, revelação é uma pessoa que recebe ali um download do céu, ela chega para você e te entrega uma mensagem profética, né? Mas não, revelação, isso eu sei que isso também tem o seu lugar, não estou dizendo que isso não tem o seu valor. Mas quando eu olho para dentro das escrituras, revelação é tirar o véu. Revelar. Revelar é tirar o véu. Então, ou seja, o desejo de Deus ao seu respeito, ao meu respeito, é se revelar, sair de trás da cortina, abrir os olhos, para que então a gente possa contemplar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas é um outro exemplo que a gente tem, que a gente muitas vezes pode pensar, né? Eu já até adiantei um pouco desses simbolismos aqui com relação à serpente, né? Mas um outro exemplo que a gente tem, né, dentro dessa questão é do sentar-se, né? Eu me recordei algo aqui também que é importante, né? Que essa questão dos símbolos, né? Que da mesma forma que o Satanás ele é mencionado, o próprio Cristo também ele é mencionado de uma forma muito clara, né? Um exemplo que eu já citei para vocês na aula passada é do Cordeiro, né? Cristo ele é esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como está lá em João 1:29, né? Então, é, João, ele não usa essa palavra cordeiro de uma forma aleatória. Por quê? Porque quando os discípulos ouviram essa mensagem, obviamente eles entenderam que eles fizeram referência e eles tinham acesso à Torá naquele contexto, que estava se remetendo àquele cordeiro afligido que estava descrito por Isaías, né? Por quê? Porque o cordeiro é que traz o sacrifício perfeito. Pena que os discípulos não conseguiram ter tanta luz disso no decorrer dos evangelhos, né? Que alguns discípulos até pediram para Jesus, não importa, não morre não, porque às vezes até tinha uma aspiração política, porque os discípulos não estavam tendo uma aula de hermenêutica como você está tendo hoje, uma brincadeira, né? Quero nem me cair nessa presunção. Mas quando a gente olha para isso, a gente percebe que esse contexto da hermenêutica, o desejo de Deus para nós, é tornar toda essa interpretação num princípio eterno, né? E aí a gente olhando para o Cordeiro, a gente percebe que o Cordeiro naquele contexto era o quê? Ele era o contexto definitivo, substitutivo, né? Então, ou seja, quando eu olho com esse olhar,
da hermenêutica, eu percebo que o princípio correto aqui é enaltecer Cristo. Cristo sendo exaltado. E que assim seja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, né? Jesus ele é usado em muitos outros exemplos, né? Ele é a rocha, ele é o cordeiro, ele é a águia, né? Porque tudo isso se comunica nosso Cristo, né? Então esse é o propósito. Agora avançando, quando a gente usa, a Bíblia usa um exemplo muito interessante, que é esse exemplo do sentar-se. Ah, tem até um texto, né, que está mencionado aí, que é o texto de Efésios capítulo 2 versículo 6. É muito importante a gente ler. O que que esse texto ele fala, na verdade? Deixa eu ler aqui esse texto com você. Esse versículo aqui para me ler. Esse texto todo aqui. Ah, está travado aqui. Efésios capítulo 2 versículo 6. Na verdade, do 4 ao 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou, e estando nós mortos nas nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É interessante porque a ação aqui, ela é o quê? Sentar. Então, ou seja, aqui aponta para uma posição espiritual. Posição do quê? De descanso. Claro que quando a gente olha para isso, a gente vê que está apontando para Cristo numa questão, claro, representando ali Jesus como um sumo sacerdote. E é até interessante falar sobre isso. Por que que a Bíblia fala que Cristo está sentado? Quando você vê uma pessoa está ali limpando a casa, varrendo a casa ali, a pessoa dá fala, nossa, eu vou descansar um pouquinho. O que que ela faz? Ela senta. Porque o sentar na Bíblia aponta para quê? Descanso. Então Jesus está mostrando o quê? Que a obra de Deus foi o quê? Foi concluída. Então, ou seja, lá quando a gente lê nos evangelhos, a Bíblia diz lá em Marcos que Jesus ele foi assunto ao céu e ele está sentado à direita de Deus hoje, né? Hebreus, capítulo 12, no versículo 2 ele fala que Jesus, né, olhando ali firmemente, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, né, Jesus, né, que pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, o desprezo e assentou-se à destra do Pai, né? Ou seja, o crente hoje, ele é feito participante da posição de Cristo. Então, nós nós não estamos assentados por conta do nosso próprio mérito, mas a gente está sentado por conta de Cristo. Então, essa é uma verdade muito forte dentro do Evangelho da Graça. Por quê? Nós não lutamos para conquistar na nossa posição diante de Deus, mas nós recebemos essa posição que em Cristo. Então, a nossa vida cristã, ela começa assentada, não tentando arrumar um lugar. Então você percebe que a nossa vida cristã hoje ela está sempre querendo arremeter, nós conseguimos um lugar, mas primeiro Deus nos vivifica. Depois, sabe o que Deus faz conosco? Ele nos ressuscita. Mas por último, ele nos assenta com Cristo. Meu Deus do céu, essa é uma revelação muito poderosa. Por quê? Porque isso muda a forma como eu vivo, queridos. Então, eu não posso mais entender que eu sou obediente pelo fato que eu sou aceito. Eu obedeço porque eu fui aceito por Cristo. Então, você entende? Tem gente que está tentando obedecer para ser aceito, mas hoje eu obedeço porque eu fui aceito. Então, ou seja, uma simples ação simbólica de assentar, olhar esse texto aqui de assentar, o que que eu percebo com isso, na verdade? Que Deus está me levando ao descanso, a uma posição de uma obra consumada. Então, ou seja, a graça, ela nos coloca assentado antes mesmo de nos ensinar a andar. Meu Deus do céu, isso é muito profundo. Nós precisamos avançar demais nisso, irmãos. Por quê? Porque às vezes a gente olha texto como esse e fala, não, isso é só um texto aqui. Deus mandou assentar. Não, não é só isso. Porque Deus, ele é grandioso demais. E aí, avançando, a gente percebe que existe dentro do contexto bíblico outras categorias simbólicas, né?
Então a Bíblia ela vai usar aí nomes, né, para revelar o caráter de Deus, o destino, a mensagem, Jesus, né, cores que vão comunicar a pureza ali, né, e outras coisas também. Mas o que que a gente percebe? Que não é só a cor, não é o nome, e traz sentido, isoladamente falando, né? Por quê? O contexto é que vai governar esse preceito bíblico. Por que que a gente pensa nisso? Irmãos, eu até quero fazer uma ressalva, que às vezes eu tenho um hábito natural, né? Às vezes até de falar muito rápido, e, enfim, né, eu quero pedir para vocês que, se porventura, em algum momento da minha aula, eu sempre tenho compartilhado com vocês as nossas apresentações, né, da aula, e se porventura, em algum momento no traquejo aqui da aula, eu usar verbetes, né, expressões que às vezes não podem ser tão claras aí, ou que possa ilustrar o que eu preciso fazer, peço gentilmente que você me chame ali no WhatsApp, tá? Depois eu também vou deixar na minha apresentação o meu WhatsApp, o número ali, mas eu estou compartilhando, você já sabe. O meu Instagram também, caso queira me seguir, me mandar um direct lá, estou à disposição dos irmãos, tá? Então, fecha parênteses aqui com relação a isso. Bom, então assim, quando Deus, por exemplo, a gente pensa nos números, nos nomes, né? Por que que Deus usa nomes, né, na Bíblia? Por quê? Porque nomes, né, como eu já mencionei, ele tem o intuito de evocar algo, né? Por quê? Porque Jesus, né, mesmo, ele usa, né, o nome dele para trazer sua missão. Por quê? Porque lá em Mateus, lá no capítulo 1, a Bíblia diz que a Virgem ia fazer o quê? Ela ia dar um nome. E o nome desse me chamará, ia se chamar o quê? Jesus, porque ele salvará o mundo dos seus pecados. Jesus é uma transliteração do nome de José, né? Então, tecnicamente, Jesus ele era um nome, não era um nome tão difícil naquele contexto, mas o nome dele também evocava a missão que ele tinha. Ou seja, qual que era a missão que ele tinha ali? Salvar o homem dos seus delitos e pecados. Então, ou seja, Jesus significa o quê? Salvação. Ele veio não só apenas ensinar sobre salvação, ele veio ser a própria salvação, ele veio nos salvar, né? Um outro exemplo que também a gente tem na Bíblia, né, que foi mencionado na apresentação, é as cores, né? Por quê? Porque cores ela pode comunicar muita coisa, né? Então, lá, por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 19, a Bíblia diz lá que Jesus, que aos cristãos, né, aos crentes ali, foi dado o que para ele? Vestir de linho finíssimo, né, puro, resplandecente, né, que ele aponta para a justiça de todos os santos. Aqui, claro que a questão resplandecente aqui, né, muito provavelmente está apontando, na verdade, muito provavelmente não. No original ele fala a respeito da cor que é uma cor branca, né? Mas é preciso ter cuidado, porque quer dizer que toda cor branca agora tem um contexto de purificar? Nem sempre. Mas nesse contexto, sim. Percebe que como é importante a gente entender isso? E aí outra coisa que também a gente percebe dentro do próprio texto ali, né, são o quê? Às vezes são direções, né? Claro que tem sentidos geográficos, históricos ali, espirituais, né? Mas por exemplo, quando a gente fala de subir Jerusalém e descer ao Egito, né, para ir ao deserto ali, né, atravessar o Jordão, voltar a Sião ali, tudo isso pode carregar um peso teológico muito grande, né? Mas claro, sempre interpretado dentro do contexto. Então não é a direção isolada que define o sentido, é o contexto que governa a direção. Então não é a cor, não é o nome, né, ou a direção isolada que vai definir a mensagem. O que define ela é o contexto para governar todo aquele simbolismo. E isso é muito importante para a nossa interpretação bíblica, né? Avançando, né? Então, professor, como que eu vou saber se algo realmente é simbólico? Isso é uma pergunta pertinente, que eu até fiz questão de colocar. Bom, como eu tenho colocado, né? Nem tudo é simbólico, ou traz ali um simbolismo, né? Ou também, assim também como nem tudo é literal e nem só o contexto decide. Então, se a gente está percebendo que a hermenêutica é chamada de ciência para a gente tentar fazer as perguntas, né? É uma pergunta interpretativa nesse sentido. Então, quando eu encontro um símbolo, né, eu tenho que fazer algumas perguntas, né? O texto faz sentido só literalmente? Eu leio ele de maneira literal? Não, não faz sentido. Então, o próprio texto, ele indica alguma figura de linguagem?
Ou seja, o gênero literário aqui, ele é poético, ele é profético, ele é apocalíptico. Qual que é a forma que esse simbolista está sendo colocado aqui? Então, ou seja, existe outro texto bíblico que corrobora para esse texto? Essa interpretação simbólica, ela respeita a mensagem central do texto? Então, a gente tem que fazer essas perguntas. Por quê? Porque a pior coisa é transformar a Bíblia num código de coisas entre certo e errado, ou um código secreto, né? Tem gente que acha que as sete chaves, fazer sete chaves é que vai fazer isso. Eu sei, mas quando eu olho para a Bíblia, eu percebo que a Bíblia tem muitos mistérios que já foram revelados, entende? Ela não é um livro só de adivinhação, né? Muita gente fala, nossa, mas Apocalipse é um livro muito complexo. Você vai perceber, vocês vão estudar Apocalipse, você vai perceber que o Apocalipse é um livro mais simples do que você pode imaginar. Mas qual que é o problema? Que o meu povo, ele perece por falta de quê? Conhecimento. O propósito do diabo é fazer o quê? Cegar as pessoas. Entende? Então, todo simbolismo bíblico, eles são o quê? Revelacionais, né? Ele vai trazer revelação e não ocultar as coisas. Então, quando a gente olha para o simbolismo, ele não existe para esconder as coisas de Deus. Pelo contrário, na verdade, eles existem para revelar coisas muito profundas da verdade de Deus, que muitas vezes tá mais claro, mas o Senhor. É interessante que Jesus ele falou a respeito disso, né? E eu vim trazer uma revelação, mas para o mundo, muitas vezes essa revelação vai ser fechada. Então, ou seja, o simbolismo bíblico aqui, ele não é uma senha secreta. Pelo contrário, ele é uma janela profética, o Espírito de Deus diz, para verdades que vão ser reveladas no seu coração. Então, isso é muito importante. Nós precisamos ter clareza com relação a isso, né? Então, assim, professor, qual que são regras de segurança para todos esses simbolismos aqui que a gente deve usar? Então, o que a gente tem que ter como regra? Primeiro, se a gente vai interpretar, a gente tem que ter algumas questões importantes, né? Como eu já próprio mencionei que, ao interpretar esse texto, sempre comece pelo contexto, de maneira imediata, né? Compare textos mais claros. Por quê? Às vezes, esses textos que usa simbolismos aí, como eu já falei outras vezes, ele pode vir ali de textos, ou até mesmo de contextos que são mais obscuros ali. Então, vá para outro exemplo mais claro para tentar elucidar aquilo ali, né? Observe a primeira menção desse texto. Caso, lembra que eu falei para você, já estava lendo aqui agora, Gênesis, da serpente e tudo mais, mas se eu começo lá para o Apocalipse, eu olho ali o diabo, eu vou entender por que que ele é um enganador, porque ele está enganando desde o início. Entende o que eu estou dizendo? Então, o que que é importante a gente tem que ver também? E aí, nesse ponto, já entra o quê? O desenvolvimento progressivo do tema. Então, você percebe que a Bíblia, ela mesma se explica, né? Por quê? Eu não posso criar simbolismos arbitrários para isso. Então, todo simbolismo, na verdade, ele vai ilustrar muito bem a doutrina, mas ele não deve sustentar sozinho uma boa doutrina. Entende? Por quê? Foi um exemplo que eu usei da rocha. A rocha simboliza Cristo? Sim. Mas a doutrina sobre Cristo, ela não vai nascer simplesmente da imagem dele, da rocha. Claro que não. Ela vai nascer de um conjunto de revelações bíblicas que Deus vai trazendo. Então, o símbolo, na verdade, ele serve à verdade. Mas a verdade não deve ser escrava do símbolo. Amém, queridos? Isso é muito importante. Por quê? Porque o símbolo sempre vai ilustrar e revelar a verdade. Mas ele precisa fazer o quê? Ser governado pelas Escrituras. Amém? Isso é muito importante para que a gente possa entender os preceitos de Deus. Segundo princípio, o princípio da interpretação dos números. É muito importante a gente falar sobre isso. Por quê? Porque a Bíblia ela é repleta de números. Repleta de números, né? Deus gosta de matemática. Mas como eu usei o exemplo dos símbolos, os números também não é diferente, né? Claro que ele tem ali um significado de contagens, até de aspectos literais, né? Mas calma, às vezes a gente cautela nessas interpretações para a gente não dar vazão para coisas absurdas, né? Por quê? Porque a Bíblia, né, embora ela vai trazer esses princípios, o princípio dessa interpretação, né, principalmente quando eu falo na questão de números, a gente tem que reconhecer que algum dos números na Bíblia claro, ele pode carregar algum significado simbólico, mas isso deve ser sempre feito com muito cuidado. Por quê? Porque, como na sua própria apostila, se você ler, a gente vai ler ali que a interpretação dos números ela sempre deve ser usada sem exagero. Para quê? Para não usar interpretações excêntricas ou abusivas e absurdas também. Porque esse é o ponto.
né? De todas as seitas, por exemplo, né? Existem muitas seitas aí que já tiveram que corrigir muitas das suas teologias, as suas visões apocalípticas, né? Por conta de números, né? Por quê? Porque a Bíblia usa número? Usa. Mas Deus, ele usa números para contar, para medir, para organizar, para separar dias, né, tempos, tribos. Mas não quer dizer que, não significa que todos os números escondem algum segredo profético. Não, porque Deus precisa se comunicar. Entende o que eu estou dizendo? Então é importante eu olhar isso à luz do Evangelho, até para que eu possa ter mais clareza. Amém? Isso é muito importante olhar nesse sentido. Então, eu já adiantei isso, né? Que Deus ele se comunica nesse sentido, né? Contando ali as coisas, né? Porque isso é a forma como Deus se comunica, né? Deus ele é uma bênção, né? Deus ele é um ser que realmente ele é um claro pelo fato dele ser detentor de toda sabedoria e graça, né? Mas ele nos ensina com todas as questões, né? Por quê? Porque o intuito de Deus, na verdade, é sempre revelar Cristo de uma maneira mais ampla. Porque nós não conseguimos fazer isso, né? Eu tô lembrando desse texto aqui, porque até o texto de Salmo, capítulo 90, versículo 12. Que esse texto diz? Ele fala, ensina-nos a contar os nossos dias, né? Que a gente alcance de tal maneira um coração sábio, né? Claro que só Jesus pode dar um coração sábio. Mas olha para você ver como que Deus coloca isso. Deus está ensinando a contar os nossos dias. Por quê? Porque esses textos mostram que Deus não é um Deus de confusão. Ele é um Deus que conta, que mede, que reconhece, que nomeia. Deus quer que você faça isso, querido. Sabe? Lá, claro, lá há textos lá de Mateus, por exemplo, de Mateus capítulo 10, versículo 30 que fala que, né, até os cabelos das vossas cabeças são contados, né? Pode parecer que é um texto tão absurdo, mas por que Deus está colocando isso? Porque se Deus ele sabe contar o dia, ele sabe contar as estrelas, ele vai contar o cabelo da sua cabeça? Isso revela que Deus, na verdade, o que ele está fazendo? Ele é soberano, ele cuida de tudo, sabe? Então, não há mais, assim, distinção, né, para reconhecer Deus, assim, na grandeza dele. Mas, obviamente, Deus vai usar elementos para comunicar essa grandeza. Então, quando a gente fala de Deus contar, né, o exemplo que eu estou usando aqui, né, Deus conta tudo, né, mas isso não significa que todo número, na verdade, tem um código secreto que Deus está fazendo. Pelo contrário, Deus, na verdade, quer se revelar para nós, né? Esse é o grande intuito que Deus tem que fazer para nós, né? Ah, então, como eu já adiantei, mencionei para vocês, né? O primeiro cuidado com os números deve ser o quê? Que muitas vezes eles podem apenas ser literais, né? Como eu citei o exemplo para vocês, de Deus contar o cabelo na sua cabeça, o número, o texto de Salmos, né? Capítulo primeiro, né? Salmos 90, versículo 12, né? Que ele fala para ensina-nos a contar os nossos dias, né? Mas, obviamente, às vezes assim, eles só podem ser literais. Por quê? Porque muitas das vezes, né? O número também, ele tem ali um contexto histórico, né? E quando a Bíblia diz que alguém viveu, por exemplo, tantos anos, né? Havia tantos homens ali, a arca tinha certas medidas, tantos côvados ali, né? O povo caminhou tantos dias. O interesse de Deus é só para trazer uma informação histórica, né? Por quê? Porque antes de procurar o simbolismo, faz a pergunta que eu falei para você. Pergunta, o que Deus quer querendo explicar com isso, né? Antes de procurar ali um mistério no número, veja se o texto está querendo dizer algo. Caso contrário, é só o texto mesmo. Entende? É só o texto querendo se revelar mesmo. É só Deus querendo mostrar, né? A gente tem que ser muito sensível com isso também. Porque a gente entra num erro dos crentes que é místico, que é ser místico com relação a tudo, né? Esse é um perigo muito grande. Segundo cuidado, né? Os números podem ser simbólicos, né? Onde que eu já ia entrar nesse sentido. Bom, quando a gente fala dos números também podendo ser simbólicos, então eu falei para você o que os números não podem ser, mas agora eu quero falar do que eles podem ser, né? Alguns números, eles aparecem também claramente com símbolos ali que podem ter aspecto tanto teológico ou às vezes simbólicos também. Então, um exemplo. Quando a gente fala, por exemplo, do número 7. Então, o 7, muitas vezes, ele está ligado na Bíblia a vários sentidos, né? Ao sentido aí, como já está mencionado na sua apresentação, né? Ele está ligado ali, muitas vezes, à plenitude, à completude, a um ciclo completo, né? O 12 também é um número que muitas vezes aparece muito na Bíblia. Ele está ligado ao povo de Deus, à representação, perdão, ao governo, né? Porque Deus tinha 12 tribos, eram 12 apóstolos. O 40 também é um número que é muitas vezes apresentado na Bíblia, porque ele aparece às vezes ali em períodos de prova, de preparação, né? Era 40 anos, Jesus ficou 40 dias no deserto, né? Então ele mostra esse processo de transição, né? Por quê? Porque mesmo nesses casos aqui, eu também preciso ter cuidado.
Por quê? Porque o número não deve ser interpretado isoladamente. Então, ele precisa ser lido dentro do contexto do uso bíblico. É muito importante que a gente faça isso, né? Porque, como eu falei, muitas das vezes esses números aqui, é, a gente incorre no erro de tentar espiritualizar tudo. Mas quando a gente olha para a Bíblia como um contexto geral, a gente percebe que o intuito de Deus, como eu já tenho falado muito aqui, é trazer o quê? É endossar o conteúdo. Então, por exemplo, falando a respeito das duas testemunhas, que é um exemplo que está colocado aqui para você. Está lá em 1 Coríntios capítulo 13, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 1, como está mencionado aqui, né? Por quê? Porque ali, qual que é o intuito que Paulo está falando, né? Que ele está usando o contexto de testemunhas para validar uma palavra, uma verdade, né? Ele está falando a respeito de duas testemunhas. Tem um outro exemplo também aí, que é o exemplo dos 12 tronos e das 12 tribos, que representa, como eu já adiantei para você, o quê? O governo, né? Então, ou seja, nesse contexto aqui, está ligado à representação de governo de Deus ou governo do povo também, né? Por quê? Porque Jesus, usando esse exemplo aí, ele falou o quê? Ele estava dando um exemplo que o Filho do Homem, ele vai se assentar no trono de glória, né? Até nós também vamos assentar e vamos ali estar sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então quer dizer que todo crente vai ter que sentar em 12 tronos? Não, mas nesse contexto aqui, ele está querendo usar qual princípio? O princípio do governo. Então, ou seja, que Deus vai nos conduzir para isso. Um outro exemplo também que está na apresentação é o princípio aí que está colocado do número 677, né, que está lá, inclusive, que o número 666, né, que é o número 666. Nesse caso aqui, ele é o número do homem, que está até colocado como, é porque eu coloquei por extenso, ele é até o número que está colocado lá em Apocalipse capítulo 13, né, que é o número, o famigerado número da besta, né? Por que que ele é o número da besta? Esse é um exemplo muito interessante, que infelizmente ele é muito abusado, porque muitas pessoas usam esse número para especular até a respeito de coisas do fim. E tem um certo contexto, né, para isso. Mas aqui, o próprio texto, ele exige uma sabedoria, um entendimento. Para quê? Para mostrar que nós não devemos tratar o número com brincadeira, né, e nem ser ali sensacionalista com ele. Para mostrar que a interpretação, na verdade, quando eu olho para isso, com relação ao número, por exemplo, claro que ele representa aqui o número 666, o número 6 é o número do homem. Então ele representa o homem no começo, no meio e do fim. Então você para perceber que eu já estou até te dando uma aula já de Apocalipse aqui, mostrando que o homem, na verdade, esse é o tempo presente que a gente vive, né? Do homem sendo o centro de tudo, o homem no começo, o homem no meio, o homem no fim. Mas quando eu olho para esse preceito, a gente percebe que a interpretação, ela precisa respeitar o quê? O gênero apocalíptico. Então lembra que eu falei porque às vezes o contexto fala muito? Aqui, claro que a gente está falando do contexto apocalíptico, que é um livro carregado de simbolismos, que não quer dizer que ele é difícil, mas que ele vai ter que ter uma mensagem central, que, obviamente, nesse contexto, como toda a Bíblia, traz a fidelidade por meio de Cristo, na oposição ao diabo. Então, ou seja, nesse contexto aqui, o número bíblico, ele não é uma senha secreta, mas ele é um elemento que traduz o que o texto está querendo dizer. Amém? Espero que eu esteja sendo claro aí. Então, existem outros contextos, né? Mas aí, falando a respeito disso, qual que é o perigo dessa numerologia na Bíblia, pastor? A gente tem que ter cuidados, porque o número bíblico, ele, às vezes, ele pode ser um, um erro e um mau uso. Até existe a palavra que é abuso, né? Abuso, mau uso, né? Então, toda vez que a gente vê uma pessoa utilizando o termo abuso, ele está abusando de algo, o que que significa, na verdade? O mau uso. Esse erro dessa numerologia, ele acontece quando? Quando alguém, de alguma forma, vê significado oculto em todo número, ou muitas vezes a pessoa faz uma soma ali de um texto sem base textual, ou às vezes a pessoa quer tornar ali aquele detalhe um código, por exemplo, dos sete dias da semana, é uma coisa do tipo assim, né? E tem outros exemplos que eu nem vou citar aqui. E aí, às vezes, a pessoa ignora o quê? O contexto. Então, a Bíblia, ela precisa ter esse detalhe para entender que nós não podemos entrar para manipulação. Por quê? Porque o número sempre tem que servir o texto. E o texto não deve ser forçado para servir o número.
Entenda bem, o número deve servir ao texto. E o texto não deve ser forçado para seguir o número, que é o que os crentes adoram fazer. Então, quando eu olho para essa interpretação numérica dentro da Bíblia, eu tenho que ter humildade, tem que ter cuidado. Por quê? Porque cautela, meu irmão, na parte da hermenêutica, é um bom remédio para a sua vida cristã. Acredite nisso, porque muitos crentes caem nisso. Então, tenha muito cuidado com relação a isso, tá? Então, como eu já coloquei, não é um elemento de senha secreta, né? Aí você pode falar, como que a gente interpreta, então, professor, esses números corretamente? Então, como eu sempre tenho colocado, faça perguntas, tá? Então, a maneira de você perguntar é fazendo perguntas, né? Esse texto aqui, ele é literal ou ele é simbólico? Né? Esse texto aqui, ele indica alguma coisa? Esse número aqui ele aparece em outro lugar, com outro texto, ou não? Esse número aqui, ele existe algum padrão claro para ele? Né? Existe uma interpretação de contexto para ele? Né? Ou seja, isso é algo que a gente tem que se considerar. Então, quando eu olho para isso, o que que eu considero? Eu tenho que considerar isso, que o aluno precisa entender que essa interpretação, ela precisa ser criativa do início, mas ela tem que ser fiel também, do início ao fim. Percebe? Então, eu tenho que pensar nisso muito, de uma maneira muito clara. Porque o ensino bíblico, sem criatividade, o que ele vai produzir, na verdade? Uma infidelidade ao texto. Percebe? Então, eu tenho que me preocupar muito com isso. Porque muitas das vezes há uma mal interpretação. Então, irmão, seja fiel ao texto. Não procure impressionar. Eu sei que, como um bom pregador, a gente quer fazer o quê? Impressionar. Mas não faça isso. Sirva o texto. A ideia primária aqui é isso, é servir o texto. Porque aí você pode falar, tem número, às vezes esse número aqui não tem. Eu te falei, às vezes ele é só um fator histórico, né? Então, por quê? Porque às vezes as pessoas até quer ter muita repertório, mas não se preocupe com isso. Não é o nosso interesse aqui nesse sentido. Aí você pode perguntar: existem alguns princípios? Sim, existem princípios nesse tipo de interpretação, né? E aqui eu vou colocar alguns exemplos, que é o exemplo do tipo, né? Então, o tipo, na verdade, ele é um tipo de interpretação. Deixa eu só pegar algo aqui, só um minutinho, por gentileza. Que ele estava organizando um paratécnico aqui. Então vamos lá. Quando eu penso na parte da interpretação por meio de tipos, né? Por que é importante a gente entender isso? Porque toda prefiguração na Bíblia, a gente vai chamar disso, né, de um tipo, né? Paulo usa muitos exemplos desse para prefigurar o tipo, né? Porque o tipo, ele traz ali o quê? Uma forma clara. Mas aí a gente tem o tipo e o antitipo, que traz uma relação que é representativa de todo o texto. Então, quando eu entendo isso, qual que é um ponto importante? Porque essa prefiguração que a gente está chamando aqui de tipo, ela vai ser precedida por um antitipo, que é o cumprimento desse antitipo, coloquei aqui, né? Então, assim, até a própria apostila, ela define tipo como até uma relação representativa, né? E até uma pré-ordenada entre pessoas, eventos, instituições, né? Que aonde Deus, na verdade, o que que ele quer fazer com isso? Ele quer trazer uma clareza para ele, o maior usando esses exemplos, como exemplo do tipo. Então, isso significa que Deus, ele escreveu a história de uma forma tão clara, irmãos, usando exemplo até de eventos, né, ofícios, né, institutos ali dentro do Antigo Testamento, para trazer para nós uma clareza, tudo para revelar Cristo. Esse é o grande desejo de Deus para nós. Então, o tipo, na verdade, ele é uma sombra, e o antitipo, ele é um cumprimento disso. Então, a gente vai falar um pouco mais disso, vai ficar mais claro para você. Como que a gente vai revelar? Então, o que que é um tipo, né? Então, o tipo, muitas vezes, ele pode ser o quê? Ele pode ser uma pessoa, ele pode ali ser um evento, né? Como eu já adiantei, ele pode ser ali até uma instituição. Então, ele tem esse intuito de revelar. E quando a gente vai olhando para isso, a gente percebe o quê? Eu vou usar o exemplo do tipo e do antitipo, né? Que é o que a gente vai falar aqui agora.
O tipo, ele sempre aparece antes de ser algo ser revelado. E o antitipo, ele sempre vai aparecer depois. Então, o tipo, ele aponta. E o antitipo, ele cumpre. Então, o tipo, ele vai fazer o quê? Ele vai preparar. Mas o antitipo, ele vai fazer o quê? Ele vai revelar. Então, é como se o tipo fosse a sombra e Cristo é a substância. Eu vou te explicar isso na prática. Então, quando eu falo disso, o que eu estou querendo mostrar? Porque essa, inclusive, é uma das áreas mais bonitas da hermenêutica. Porque ela mostra que Deus ele governa não apenas por meio de palavras, mas Deus governa através de histórias. Então, Deus, ele não apenas inspirou os textos, mas ele conduziu acontecimentos de forma que eles apontassem para Cristo, como eu sempre tenho reforçado. O intuito dos nossos textos é apresentar Cristo. Um exemplo disso, lá em Lucas, no capítulo 24, a Bíblia começa dizendo que Deus, ele, Jesus, né, ali com os discípulos no caminho de Emaús, o que eles faziam? Jesus expunha as escrituras desde Moisés até chegar nele. Então, ou seja, Jesus, ele mostrou que as escrituras apontavam para quem? Para ele. Então, ou seja, olha a coisa mais importante. Ele não fez isso só por uma imaginação. Ele fez isso porque havia uma intenção divina de revelar a real interesse de Deus, que é se revelar. Ou seja, Cristo, ele é o centro das Escrituras, querido. Mas Cristo não deve ser colocado artificialmente em todo o texto, porque nem todo o texto autoriza isso. Então, ou seja, quando eu olho para essa questão do tipo e do antitipo, eu vou cair em um ponto aqui, que é a diferença do tipo e do simbolismo ou do símbolo, né? Que a gente começou falando sobre o símbolo hoje. E você pode perguntar, professor, qual que é essa diferença? Que eu já tá, inclusive está na nossa apresentação aqui. Bom, vamos lá. Todo tipo, ele possui algum valor simbólico, ok? Mas nem todo símbolo é tipo. Então vamos lá. Essa diferença, ela é muito importante. Por quê? Porque o símbolo, como eu falei, ele representa uma verdade. Ou seja, o tipo ele representa uma verdade que aponta profeticamente para um cumprimento no futuro. Então, um exemplo disso é o quê? A rocha. A rocha pode ser um símbolo? Pode, ele é um símbolo. Mas um evento histórico envolvendo a rocha pode ser um tipo, se houver o quê? Uma correspondência que confirma aquilo ali. Então, por exemplo, volto a dizer um texto que eu tenho falado muito lá de 1 João, estou falando 1 João, de João 1:29, que fala o quê? Que esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Ou seja, a Páscoa, na verdade, ela como ela tem ali um evento histórico, ela aponta para a redenção de Cristo. Então, ou seja, quando a gente vai para dentro da apostila, a apostila ela até mostra de uma forma muito clara que tipos, eles são símbolos proféticos, mas nem todo símbolo usado na Bíblia são tipos. Então, assim, mas ela também mostra algo muito importante, que muitas das vezes esses tipos, eles vão sempre apontar para o futuro, mas o símbolo, ele necessariamente ele nunca faz isso. Então você percebe que o tipo, ele é algo mais vivo. Então todo tipo, ele tem uma dimensão simbólica, mas nem todo símbolo é um tipo. Então, vou te dar um exemplo aqui, vou até adiantar isso para você aqui. Falando aí que nem todos os símbolos são tipos, né? Então, assim, vou pegar aqui um exemplo para você. Eu vou tentar achar aqui. Deixa eu mudar minha página aqui para mostrar para você. Eu já até adiantei isso aqui para você, não estou conseguindo apresentar aqui para você. Foi travado. Mas vamos lá. Já adiantei um pouco sobre dessa questão, né? Então, assim, quais exemplos de tipos bíblicos que nós temos aqui, né? Então, exemplo que já está bem colocado aí na nossa apresentação. É o quê? Exemplo do tipo de Cristo. Então, Adão, ele era um tipo de Cristo. Os sacrifícios do Levítico apontavam para Cristo. Então, os ofícios do profeta, do sacerdote, também apontavam para Cristo. Então, Jonas, no vento do peixe, ele tem uma forma de apresentar as coisas, né? Então, claro que quando a gente olha para isso, o que a gente percebe, na verdade? Que tudo isso que está sendo colocado, desde Adão até Apocalipse, a gente percebe que
todos os elementos que foram apontados, desde o sacerdócio, no tabernáculo, eram verdades, até mesmo o próprio Jonas, né, que foi inclusive mencionada por Jesus, claro, ele mostra a morte e a ressurreição, eles estão apontando uma verdade espiritual. São o quê? São um símbolo, ou são um tipo naquele contexto. Agora, quando eu vou. Como é que a gente consegue reconhecer um tipo, né? Como a gente colocou aqui, que às vezes são muito importantes para a gente colocar. Quando a gente conhece, consegue colocar. Então, por exemplo, um tipo, ele precisa ter o quê? Uma analogia real com o antitipo. Em que sentido, na verdade? Que ele vai sempre prefigurar algo. Ou seja, quando eu olho para algumas analogias dentro da nossa vida cristã, né, eu preciso ter uma clareza que, como eu já falei para vocês, muitas vezes nem sempre toda a analogia ela vai representar alguma coisa na verdade dele, né? Então, quando eu penso na verdade profética, bíblica, quando usando até esse exemplo dos tipos aqui, né? O que vai ser necessário eu entender isso? Deixa eu só pegar uma verdade. Então, aqui, vamos supor. Então, como que eu posso reconhecer essas características desses tipos aqui? Ou características que são obrigatórias para nós? Primeiro, como eu já falei, toda analogia ela vai ter um antitipo, né? Um antitipo. Então, por que isso é importante? Deve sempre haver uma correspondência real entre os dois. Então, não pode ser nenhuma. A gente não pode inventar coisas. Eu já falei isso para vocês muitas vezes, que muitas vezes as pessoas elas têm um hábito ruim de tentarem interpretar e acrescentar coisas dentro do contexto bíblico. Ou seja, quando eu falo, por exemplo, até a prefiguração de algo futuro, eu vou entender o quê? Que todo tipo ele vai apontar para algo que vai vir depois, numa história redentiva. Então, Jesus ele é colocado lá como cordeiro, né? Ele é o cordeiro de Deus. Então, ele tá prefigurando alguma coisa. Por quê? Com isso, a gente vai ter uma confirmação divina. Quando eu falo de confirmação, ela precisa ter essa confirmação, por quê? Porque dentro de todo o contexto da palavra de Deus, a gente às vezes vai ter brechas nessa interpretação, não da Bíblia tecnicamente, mas da maneira do olhar do homem, para usar aquele contexto, como eu falei para vocês muitas vezes, para usar contexto sem critérios. E aí, não é qualquer contexto sem critérios que vai virar algum tipo de Cristo. Então, qualquer coisa que as pessoas às vezes colocam dentro do contexto bíblico, ele pode falar. Então, vou te dar um exemplo. Eu já vi pessoas aí que faziam, por exemplo, é, endossavam, por exemplo, a questão do homossexualismo, usando o exemplo de Davi e de Jonatas, pelo fato da Bíblia dizer que a alma deles se ligaram ali, né? Ou seja, eles querendo atribuir a Davi e Jonas um relacionamento homoafetivo. Olha que loucura que é isso. Então, mas por que que a pessoa, às vezes, ela usa esses elementos? Muito provavelmente porque ela tem um interesse escuso nisso, para endossar comportamento desse jeito. Então, a tipologia verdadeira, ela nasce da história da redenção e não da criatividade do intérprete nesse contexto. Por que que isso é importante a gente avaliar? Por quê? Quando a gente vai, até avançando aqui, conhecendo essas classes principais desses tipos, a gente vai perceber que os tipos do Antigo Testamento, eles sempre vão ser divididos em quatro elementos, né? Ou quatro classes principais. Então, os tipos, eles podem ser pessoas, ofícios, instituições e eventos. Então, por que que isso é importante a gente falar disso? Porque quando a gente vai para isso, ele usou pessoas para apontar Cristo? Sim, usou. Ele usou muito pessoas. Ele usou também ofícios para apontar Cristo? Também usou ofícios. Ele usou instituições para apontar Cristo também? Usou instituições. E ele usou os eventos também para apontar? Usou eventos para apontar. Então você percebe que aí a gente faz o quê? A gente valoriza o evento, mas sempre apontando para essa obra redentiva. Aí você pode falar, professor, como que a gente pode ver pessoas como tipos? Então, por exemplo, dentro do Antigo Testamento, Adão é esse tipo, que ele era um tipo de quê? De Cristo. Tanto é que lá em Romanos capítulo, acho que capítulo 5, a Bíblia fala que a morte, ela reinou até Adão, né? Porque ele se transgrediu. Mas aí a Bíblia fala que houve um segundo Adão. Qual que é o segundo Adão? Cristo. Então aqui, Adão, ele é um tipo de Cristo.
Por quê? Ele foi o protótipo perfeito de Deus. Entende? Então, ou seja, ele representa um contraste. Adão, ele é o cabeça da velha humanidade. E Cristo é o quê? É o cabeça da nova humanidade. Então, você percebe? Um foi o primeiro, um protótipo, e aí, mas Jesus ele se tornou o quê? Um era o unigênito e o outro foi o primeiro. Jesus ele saiu também do unigênito de Deus ao primogênito de Deus. Então, por meio de Adão, veio o pecado. Paulo diz isso. Mas por meio de Cristo também veio o quê? A justiça e a vida. Adão, ele trouxe o quê? Para mim e para você? A condenação. Mas Cristo trouxe o quê? A justificação. Que é o que está lá em Romanos capítulo 5, né? Porque por meio da ofensa, todos pecaram. Carecem da glória de Deus. Mas por meio da obediência, por meio de um, como está lá em Romanos, Paulo disse que o pecado entrou na unidade. Mas por meio de um também, ele conseguiu eliminar definitivamente o pecado da humanidade. Então você percebe o tipo sendo apresentado? Então, aqui que a gente vê que essa é uma verdade, ela é muito poderosa. Por que que ela é uma verdade poderosa? Porque aqui a salvação, ela não começa com o desempenho humano. Ela começa, na verdade, de uma obra representativa de Cristo Jesus. Isso é muito importante. Então, assim como Adão representou a humanidade na queda, Cristo ele também representa o quê? A humanidade na redenção. Então, aqui nesse contexto, a graça, ela não é só um perdão individual. Aquela é uma transferência do cabeça, que foi Adão, inicialmente na humanidade, né, obviamente, até Cristo. Então, em Adão, a gente recebe o quê? A condenação. Mas em Cristo, a gente recebe a justificação. É muito importante a gente olhar isso. Eu fico empolgado com isso. Mas vamos lá. Professor, como a gente vê os ofícios como tipos? Então, certos ofícios no Antigo Testamento eles apontavam para Cristo. Então, quais são eles aí, né? O profeta, o sacerdote e o rei. Então, Cristo, ele é o cumprimento perfeito, né, de Deus nesses ofícios. Mas como assim? Porque, pensa, quando a gente olha, por exemplo, Cristo como o profeta, né, tecnicamente falando, isso é correto, porque Cristo, ele faz o quê? Ele revela Deus plenamente, né? Então, lá em Hebreus capítulo 1, a Bíblia diz o quê? Que havendo Deus falado através dos vossos pais, né? Pelos profetas, tem nos falado nos últimos dias por meio de quem? Por meio do Filho. Então, ou seja, os profetas, eles falaram da parte de Deus. E Cristo, ele é a própria palavra encarnada de Deus. Aí, como por meio do sacerdote. Como que Cristo aponta para o sacerdote? Bom, porque ele ofereceu o sacrifício vicário, que intercede pelo povo. Até algo importante de separar. Por quê? Porque o profeta, ele tinha uma responsabilidade de, de falar ao povo em nome de Deus. Mas o sacerdote era diferente. Ele pegava as demandas do povo e levava até Deus. E aí, lá em Hebreus capítulo 5, o que que o Evangelho diz? Que, na verdade, assim como Cristo não se glorificou a si mesmo, mas ele se fez o que? O sumo sacerdote. E é interessante que o texto diz lá que Deus falou: Hoje tu és meu filho, eu te gerei. Então, o sacerdócio de Arão, ele era só uma sombra com relação a Cristo. Percebe? Mas hoje, Cristo, ele aponta para o quê? Um sacerdócio perfeito. Porque o sacerdote do Antigo Testamento, ele oferecia sacrifícios que eram o quê? Repetidos. Eles tinham prazo de validade. É o famoso exemplo que eu gosto aqui, tinha validade de iogurte. Não valia para mais nada. Mas hoje, quando a gente olha para Cristo, ele ofereceu uma única vez o sacrifício que foi perfeito. Né? Por quê? Porque é o que está dizendo lá em Hebreus capítulo 10 que ele ofereceu uma única vez sacrifício por todos os nossos pecados. Mas você pode falar, professor, e como rei? Bom, como rei, como é que um rei governa? Com justiça, com autoridade e também com graça. Porque lá em Apocalipse, né, diz que na coxa dele está escrito o quê? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, Cristo aqui, ele não é apenas um salvador individual, mas ele é um rei. Ele é um rei que reina, que governa e estabelece também o seu reino. Essa é que é a vontade de Deus. Meu Deus do céu, eu me empolgo demais com isso. Como eu fico feliz por isso. E aí, avançando, né? Como que a gente vê, então, instituições como tipo? Nós vimos para o final.
Então, quando a gente olha para as instituições como um tipo, é muito importante a gente olhar aqui. E aí, um dos elementos que a gente já tem, está colocado aí, né, por exemplo, é o tabernáculo, né, porque ele aponta para essa presença de Deus para nós. Né? É muito importante a gente olhar para isso. Por quê? Porque o tabernáculo, ele era a instituição central da vida do povo de Israel. Então, ele falava da presença de Deus, do acesso de Deus, do sacrifício, né, da santidade de Deus, da meditação, da habitação. Então, tudo da vida do povo do Antigo Testamento vivia em função do tabernáculo. Por quê? Porque o tabernáculo, na verdade, ele era o centro da religião daquele povo. Mas hoje, quando a gente olha para Cristo, o que que a Bíblia diz lá que em Hebreus fala? Que agora Moisés, ele vivia num tabernáculo que ele tinha, ele era temporal. Mas agora nós olhamos porque que hoje e Cristo ele se tornou esse tabernáculo eterno. Então, lá no tabernáculo, é tão interessante a gente olhar isso, porque o tabernáculo, ele havia portas, havia altar, havia um lavatório, ele tinha ali o lugar santo, ele tinha a arca, ele tinha o propiciatório. Então, tudo aquilo ali, cada um daqueles elementos, tinha uma verdade muito grande. Então, por quê? Porque o homem, o pecador, não chegava diante de Deus por si mesmo. O que que era necessário? Ele ter o quê? Uma mediação. Era necessário ter um sacrifício, era necessário ter uma purificação. Mas tudo isso com um acesso concedido por Deus. Mas em Cristo ele faz o quê? Ele abre o acesso. Por que Hebreus fala? Que ele fala, né? Que Cristo, né? Que a gente hoje tem que ir até ousadia para entrar no santuário, né? Pelo sangue de Jesus, que é o novo e vivo caminho que nos consagrou, que o véu foi rasgado, né? Que é o véu que Hebreus fala que é? É a carne de Cristo. Então aqui a graça brilha, sabe por quê? Porque o acesso não vem pelo esforço do homem, o acesso vem pelo sangue vicário de Cristo Jesus, irmãos. Isso é muito poderoso, meu Deus do céu. Então, ou seja, o tabernáculo dizia à distância, mas Cristo ele diz: o caminho foi aberto. Meu Deus do céu, eu me empolgo demais com isso. É muito poderoso nós pensarmos isso. Então é muito importante nós olharmos para isso. E quando a gente olha, né, com relação ao tabernáculo, até adiantando aqui como os eventos, né, a gente vê que, na verdade, havia muitos eventos lá, né? Então, tinha um evento de Israel no povo no meio do deserto ali, né? Por quê? Porque quando a gente fala dessas figuras, que é importante, a gente mostra que Paulo está usando elementos ali históricos, na verdade, até para fazer o quê? Para mostrar que isso hoje está instituindo o quê? A igreja. E é tão interessante isso, porque isso mostra que a história de Israel, ela não é só passado. Percebe isso? Porque ela possui um valor que pedagógico, espiritual e tipológico para a nossa vida cristã. Então, só que o cuidado ainda vai permanecer. Por quê? Porque Paulo fez essa aplicação, inspirado, obviamente, pelo Espírito Santo, para mostrar por quê? Que não tem que ter limite para colocar isso. Amém? Meu Deus, é muita coisa poderosa para nós compartilharmos. Mas qual que é o cuidado que eu devo ter com relação essa falsa tipologia, professor? Bom, primeiro, a farsa da tipologia acontece quando muitas vezes as pessoas elas transformam qualquer detalhe em tipo, né? E quais são esses erros comuns? É transformar qualquer personagem em tipo de Cristo sem base bíblica. De repente você criar paralelos ali que o texto não coloca. É ignorar o contexto histórico, como eu já falei. É confundir a aplicação. Eu sei que Cristo ele é o centro da Escritura, mas isso não nos autoriza a forçar nenhum texto. Então, eu tenho que ter muito cuidado, porque Cristo, ele não precisa da nossa, tecnicamente, da nossa intervenção para ser visto, irmãos. É verdade. Então ele precisa do quê? Da nossa fidelidade, sabe? Para quê? Para de fato ser anunciado de maneira correta para nós também. Então isso é muito importante, né? Avançando. Então, como resumo da aula, né? Então, assim, como que a gente interpreta nisso? Primeiro, reconheça. Reconheça se há algum tipo de dentro do texto, né? Segundo, observa. Observe, né, o sentido original do texto. Terceiro, identifica ali, né, a correspondência do tipo e do antitipo, né? Quarto, vá ali para aquele contexto ali e tenta fazer uma confirmação bíblica, né? Então, o ponto principal de tudo isso que nós estamos falando aqui é a semelhança no governo de Deus e na interpretação bíblica. Então, Jonas ele não é o tipo de Cristo em tudo. Jonas é um homem fugindo de Deus.
mas Cristo obedeceu perfeitamente. A correspondência principal está no fato de Jonas ter ficado 3 dias na barriga e depois ressuscitado, que o próprio Cristo usou esse exemplo aqui. Só que Adão também, ele é um tipo de Cristo, mas também tem um contraste. Por quê? Porque não é que Adão seja igual a Cristo que tá tudo correto, não. Por quê? Porque Adão, ele aponta para Cristo como cabeça representativa. Mas quando a gente olha para o Evangelho, Cristo, ele é um cabeça o quê? Obediente, diferentemente de Adão. Então, ou seja, a tipologia verdadeira, ela não apaga as diferenças. Ela apenas reconhece a correspondência com relação ao texto. Então, queridos, para ir para o final, encerrando, quero te falar algo. Avance sempre de olhar, porque a Bíblia está carregada desses símbolos de tipos. Mas tudo isso, a graça de Deus hoje, ela começa quando Deus ele vai se revelando, Cristo vai se manifestando ao longo do Evangelho. Para fazer o quê? Para mostrar que o intuito de Deus é usar esse sim para representar a verdade que muitas vezes não estão sendo bem associadas para nós. O número também, ele pode, às vezes, ele pode ser literal, ou às vezes simbólico, mas tenha cautela com relação a isso. Da mesma forma com relação ao tipo. Eles são sombras proféticas, mas de realidades posteriores. Então, o símbolo, na verdade, ele não é licença para você sair imaginando do jeito que você quer. Pelo contrário. E também o número também não é um tipo de ciência secreta. E muito menos ali o tipo é um tipo de alegoria espalhafatosa que eu tenho na minha cabeça. Pelo contrário. Então, como eu tenho sempre falado para você, o contexto sempre vai governar a situação. Então, a escritura ela precisa de fato confirmar a interpretação bíblica. E eu creio que o Senhor nesses dias vai abrir os olhos de vocês para desvendar as verdades proféticas, né? Porque Cristo ele quer se revelar por trás de cada elemento que foi colocado, por cada sombra, né? Então, por quê? Porque quando a gente olha para os símbolos, para os números, ali para os tipos, ali, tudo aquilo que está colocando, Deus não está apenas usando linguagem bonita, Deus está, na verdade, conduzindo essa história para nos revelar Cristo. Então, a rocha, na verdade, aponta para a firmeza dele, o cordeiro aponta para ele, né? O sangue aponta para ele, tudo aponta para ele. Entende? Por quê? Porque, na verdade, essa sombra ela tinha importante revelar ele, porque importa que ele cresça e nós diminuamos. Essa é a verdade de Deus. Então, eu creio nisso. Por quê? Porque a Bíblia, na verdade, queridos, quando a gente olha para isso, ela é um livro, na verdade, que é muito poderoso, como eu tenho sempre reforçado. Ela é uma carta de Deus, mas ela é um livro que não traz os códigos escondidos. Pelo contrário, a Bíblia, ela é a revelação de Deus que decidiu fazer o Filho dele conhecido. Eu creio que essa revelação que vai aumentar a sua fé, aumentar o seu coração e fazer você realmente um homem cheio do poder da palavra de Deus. Amém? Eu quero encerrar essa aula, né, falando disso, porque eu creio que a vontade de Deus nesses dias é realmente que ele traga essa verdade, essa revelação ao seu coração. Amém? Então, encerra essa aula de hoje. Eu te abençoo em nome de Jesus e eu creio que o Senhor vai trazer amplamente revelação ao seu coração para avançar no seu ministério, no seu chamado, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.